vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ônibus do espetacular Homem-Aranha. Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Charles da SBT, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal BBHQs. O nosso assunto é quadrinhos e hoje vamos falar sobre esse trabalho que eu sei que vocês estão muito na expectativa de saber a minha opinião, ou se vale a pena ou não ler esse quadrinho. Claro! Nós vamos falar hoje sobre esse trabalho aqui, tá? Reunindo as histórias de Amazing Spider-Man 1963, né? É o ano que começa a contabilizar, né? A revista do Amazing Spider-Man. Do número 296 ao número 329. E uma história de outro título, Espetacular Spider-Man, anual de 1979, número 10, tá bom? A gente vai ver então aqui essa fase escrita pelo David Michelinie e com os desenhos do Todd McFarlane. Outros artistas trabalham nesse título aqui. Você sabe que o Todd McFarlane ficou muito famoso depois, né, dessa fase aqui que ele escreve Homem-Aranha. Ele vai criar o Spawn e vai criar a Image com outros, inclusive um dos companheiros dele de Image, Erik Larsen, trabalha em algum momento aqui nesse ônibus. Mas este material aqui de 821 páginas de quadrinhos, poucos extras, muito quadrinho, tá? 821 páginas, é quase que inteiramente desenhado pelo Todd McFarlane. Ô galera, é o seguinte, eu vou interromper o papo aqui rapidão, que eu preciso te mostrar uma coisa muito da hora. É isso aqui, ó. Você sabe o que é isso, cara? Eu vou te mostrar em detalhes, mas só para te explicar é o seguinte. Isso aqui é um aparador de livros, quadrinhos ou até mesmo notebook, né? Tablet você pode usar aqui, tá? É uma peça muito bacana, galera, porque quem lê quadrinhos, principalmente ônibus, sabe como é desagradável, né? Esse processo de você colocar ele numa mesa, porque você tem que ler ele numa mesa, que ele é muito pesado, e aí você coloca ele na mesa, e aí ele pega o reflexo da luz, não é? E aí a página fica refletindo no seu olho e você precisa debruçar muitas vezes para conseguir ler a parte de cima. Isso, cara, detona as costas. Depois de algum tempo que você está lendo, detona as costas. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse aparelho, que é um aparelho muito bacana, tá? Que você pode usar para colocar na sua mesa. É um aparelho que tem aqui, né, o seu pezinho aqui emborrachado. Ele fica bem estabilizado na mesa, ok? Ele fica com bastante estabilidade na mesa. E aí você consegue apoiar o seu ônibus, você vai ver já já. Você consegue apoiar o ônibus para que você possa ler o seu quadrinho de forma muito melhor. O ônibus, encadernados capa dura e livros em geral, tá bom? O detalhe é o seguinte, galera, tá com um ótimo preço na Amazon. Isso aqui eu adquiri na Amazon e eu vou deixar o link na descrição para que você possa adquirir também esse apoiador. Cara, isso aqui fez muita diferença. Inclusive, eu li mais rápido o ônibus aqui do Homem-Aranha por conta desse aparelho. Porque você não precisa mais ficar inclinando, você consegue se sentar, né, na cadeira, onde você vai sentar, no sofá, não sei, mas você consegue ficar com as costas retas e você consegue enxergar muito melhor. Eu vou mostrar para você com alguns detalhes aqui, tá bom? Mas vai aqui na descrição do vídeo e adquira o seu hoje mesmo, você não vai se arrepender. Essa peça aqui, eu vou dizer para você que é essencial se você tem ônibus ou quadrinhos pesados e quer ler sem detonar as suas costas, ler com muito mais conforto. Olha só, galera, ele fica aqui, tá? É uma peça que fica muito bem apoiada. Ele tem níveis aqui para você selecionar, tá? Para você deixar ele mais deitado, enfim, deixar na posição que você quiser. E ele tem, né, essa dobradiça aqui, tá? Inclusive, ele vem com com essas pecinhas aqui. Essas pecinhas, elas vêm para apoiar as páginas. Mas eu não quis, acabei tirando, desparafusei e tirei. Tá bom? Você pode deixar ou você pode tirar de acordo com a sua vontade. Eu vou te mostrar como é que fica o ônibus aqui em cima, apoiado. Olha só, galera, como é que fica, ó. Fica muito bacana, cara. Você consegue virar a página aqui tranquilamente. Ele não tá enroscando, tá, a página. Olha só. E você consegue, eu tô aqui, você não tá me vendo nesse momento, mas eu tô aqui com as costas totalmente retas, tá? Eu tô encostado no encosto aqui da cadeira e você consegue ler com muita tranquilidade. Logicamente que você pode ajustar para que ele fique, né, na inclinação melhor para você. E aqui ele está até pegando um pouquinho, ainda você está vendo que ele está pegando um pouquinho aqui do brilho da luz, mas se você inclina ele um pouquinho mais, tá, você consegue fugir completamente do brilho da luz e consegue ler com muito mais conforto. Tá vendo, ó? Depende da inclinação ou depende até mesmo da proximidade dele, você vai
evitar que a luminosidade atrapalhe a sua leitura e ao mesmo tempo você vai tirar esse encadernado, esse volumão aqui da mão, esse ônibus, você vai conseguir ler com muito mais conforto, tá bom? Então vai lá na descrição do vídeo e compre o seu, porque eu recomendo fortemente, cara, isso aqui faz diferença, tá? É um material bem resistente, bacana, fica bem, fica assim, bem estabilizado na mesa, tá bom? Recomendo fortemente que você adquira esse material, essa peça aqui, para que você possa ler os seus ônibus com todo o conforto. Valeu? É o seguinte, galera, esse material, ele marca uma geração, a minha geração. Os caras que têm entre 30 e 40 anos, né, olham para esse quadrinho e têm uma sensação estranha, de nostalgia, lembram de alguma coisa do passado. E eu vou confessar a você que, lendo esse trabalho aqui, eu me recordei de uma coisa que tinha escapado totalmente da minha memória. Eu me lembrei que quando eu tinha por volta de 10 ou 11 anos, na escola, eu não lia quadrinhos ainda de super-heróis, tá? Não lia quadrinhos de super-heróis, mas eu me lembrei de um momento na escola, eu tentando emular o traço do Todd McFarlane, eu desenhando o Homem-Aranha, tentando fazer igual. Na época, ali nos anos 90, início dos anos 90 e tal, esse traço do Todd McFarlane marcou uma geração. Ele marca uma época para o personagem. E a gente vê no roteiro, que também fez muito sucesso, as revistas do Homem-Aranha vendiam muito na época, e isso se deve também ao roteiro. Por quê? O roteiro é altamente elaborado? Não, na verdade o roteiro ele é bastante formulaico, digamos assim. Ele tem uma formulazinha, tá, que o David Michelinie usa em praticamente todo o ônibus, e essa fórmula funciona. Ela é simples, ela é muito objetiva na sua missão de entreter, um entretenimento que não visa criar histórias muito profundas, histórias com muitas reflexões. Ele vai muito direto ao ponto no sentido de criar histórias para gerar uma diversão rápida, sem muita complicação. A ideia de roteiro do David Michelinie aqui é criar uma história onde nós vemos o Peter Parker passando pelos perrengues de sempre, ou seja, falta de grana, eventualmente alguma questão de relacionamento com a Mary Jane, a preocupação dele constante com a Tia May, né, os problemas que ele tem para conseguir as fotos e ganhar algum dinheiro no Clarim Diário. É sempre essa mesma sacada e ele sempre, de alguma forma, tromba com algum vilão da sua galeria. E ao trombar com esses vilões, ele vai ter um confronto. Normalmente esse confronto é muito rápido, você vai ver esse confronto em uma ou duas edições, e acabou, aquele confronto acaba e a gente vai para uma outra etapa, onde muitas vezes, no final de uma história, tá, com bastante recorrência, o David Michelinie, ele joga ali em 2 páginas, às vezes em 1 página, às vezes em um quadro, ele cria uma situação para gerar na gente um gancho que vai seguir para a próxima história. Ou seja, isso aqui é algo para ser devorado com velocidade. O texto é carregado de explicações e resumos explicativos e diálogos expositivos, aqueles diálogos em que os personagens, de uma maneira até mesmo canastrona, vão contando todos os eventos anteriores para que você fique antenado. Só que ele faz isso sem carregar a mão no sentido da quantidade de palavras, ou seja, o texto dele, ao mesmo tempo que é cheio de explicação, é um texto ágil. Então você nunca se perde na história, é impossível. Qualquer ponto desse ônibus que você abra para ler uma história, você vai entender o que está se passando e aí você vai conseguir acompanhar a narrativa a partir daquele... Jesus do céu! Nossa, é pesado. Não, eu vou deixar ele aqui na mesa, tá bom? Você já viu ele, né? Eu vou deixar ele aqui na mesa. Pesa ficar segurando assim. Então ele vai, né, nesses roteiros explicativos, sempre com diálogos explicativos e sempre com balões de pensamento. Balões de pensamento que hoje são muito raros nos quadrinhos de super-heróis, né? Aqui eles, todo momento eles aparecem. Mas ele tem uma narrativa mais rápida, mais veloz, mais ágil do que acontecia na época, por exemplo, com Chris Claremont, que a gente via que tinha muito mais caixas de recordatórios. Aqui não, aqui o negócio é velocidade e agilidade, ele explica a história pra você, ó, eu tô atrás de um vilão, o vilão é esse, vamos pro pau, e é isso a história. Nesse ônibus nós temos, por exemplo, a primeiríssima aparição do Venom, não do simbionte, mas o Venom propriamente dito, o Ed Brock com o simbionte, é aqui nesse ônibus que você vai ver essa origem. Ok, dizer que o roteiro do David Michelinie é rápido, é veloz, é ágil,
quer dizer muita coisa se eu não explicar por que então ele é tão atrativo. Sim, porque ele marcou gerações, a ponto da Panini relançar num ônibus e tá todo mundo querendo ler esse ônibus e tal, porque marcou muito a galera que lia quadrinhos ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Por que marcou? Enquanto eu lia essas histórias, eu fui tentando compreender o roteiro do David Michelinie, o que tem nesse roteiro que faz com que a gente não consiga parar de ler esse encadernado. Porque apesar das histórias serem até simplórias em algum momento, tem uma trama muito simples, nem os combates são altamente elaborados, é muito divertido de ler e você vai avançando, 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 e quando você vê, você já terminou o ônibus. Eu li relativamente rápido esse trabalho. Eu cheguei à conclusão que o David Michelinie ele foi muito hábil no sentido de mostrar contrastes e paradoxos na figura do Peter Parker. O Homem-Aranha ele mostra ao mesmo tempo uma grande inteligência no combate aos seus adversários e tendo grandes sacadas para resolver os problemas, ao mesmo tempo que ele parece ser um perfeito incompetente quando é para organizar a sua vida, para organizar a sua agenda. Ele está sempre atrasado, ele sempre esqueceu de preencher algum formulário, ele está sempre enrolado nos seus empregos. Ele tem as sacadas e piadas, embora aqui nessa fase a gente não vê isso em excesso, mas sim, ele é um personagem engraçado, ao mesmo tempo que ele é profundamente melancólico. É engraçado porque ele é casado com uma supermodelo e em determinado momento morando inclusive em coberturas, ao mesmo tempo que ele é um pobretão que anda com uma jaqueta surrada e sempre atrás do próximo emprego para pagar suas próprias contas. Ele tem ao mesmo tempo uma tremenda disposição em ajudar as pessoas, mas quando se trata da sua própria vida e dos eventos que lhe ocorrem, ele é profundamente deprimido. E claro, sem falar que no combate ao crime, enquanto ele é Homem-Aranha, ele é forte, ele é ágil, ele vai realmente de encontro a situações difíceis, enquanto que na vida pessoal dele com a Mary Jane, ele se mostra frágil e por vezes abraça o seu amorzinho ruivo, chorando por alguma derrota pessoal na sua vida de combatente do crime. Esses paradoxos no mesmo personagem e essas características que se contradizem aparentemente transformam ele num personagem querido. A gente gosta desse Peter Parker, a gente se identifica até certo ponto com ele, não porque nos parecemos com ele necessariamente. Frequentemente a gente até discorda desse personagem, frequentemente a gente até rejeita algumas atitudes dele. Ele tem nossas deficiências, ele tem nossas fraquezas, ele se parece com a gente nessa incapacidade de ser tudo aquilo que ele poderia ser. Ele não é tudo aquilo que ele poderia ser. Ele nunca é. Ele sempre fica num processo meio de mediocridade. Mas essa mesma mediocridade dá a ele características super-heróicas exatamente porque ele coloca essa mesma mediocridade em xeque no momento que ele veste a máscara. Ali ele é realmente o espetacular Homem-Aranha. Portanto, eu cheguei à conclusão que os atrasos frequentes do Peter, a busca por grana, tá sempre esquecendo de preencher algum formulário, nos conecta rapidamente com esse personagem e por isso que a gente acompanha as tramas, apesar de que muitas vezes essas tramas, como eu já disse, elas nos parecerem até mesmo simplórias, o que não quer dizer que são pouco divertidas, não, são bem divertidas, mas são simplórias, convenhamos. Eu não quero enfurecer os aranha-maníacos aí, mas a verdade é o seguinte, esse ônibus aqui, ele é carregado de histórias que ninguém lembra depois que termina de ler. É verdade, a gente lê as histórias, se diverte muito, é muito divertido, mas depois a gente não lembra. E qual o problema disso? Nenhum. Gibi, e no caso esse gibi especificamente, foi feito para divertir. Então sim, ele traz aquela diversão, é gostosíssimo de ler, e depois a gente esquece, e é ótimo isso porque a gente pode voltar ao texto e nos divertimos mais uma vez. E vamos nessa, galera, conferir o trabalho de arte aqui com alguns comentários a respeito, especialmente do trabalho do Todd McFarlane. A gente tem aqui esta jacket, né? E a gente tem esse padrão de ônibus. Deixa eu abrir aqui. A gente tem esse padrão de ônibus aqui da Marvel. É sempre assim, tá? Capa preta, não tem nada de muito espetacular. Com o perdão do trocadilho. Aqui nós temos as edições, né? As capas das edições que compõem esse volume aqui. Então, vamos lá diretamente olhar a arte e eu vou fazer considerações, tá? O que a gente tem aqui, essa primeira história não é o Todd McFarlane, tá? A gente vai avançar um pouquinho, a gente vê que no começo aqui o Peter está usando o uniforme negro, tá? Mary Jane sempre, né, apresentada assim com trajes sensuais e poses e tudo mais, tá? Tem lá uma dosezinha de apelação, mas nem tanto assim. Bom, o traço do Todd McFarlane é muito marcante dessa época, exatamente por causa das suas poses impossíveis, que dava uma noção de movimentação para o personagem incrível. É um traço muito legal, e é difícil até você imaginar
um traço do Homem-Aranha que não tenha mais uma influência do Tobey Maguire depois de ler essas histórias aqui, tá? O detalhe interessante da arte é o seguinte, o Tobey Maguire, à medida que vai avançando pelo ônibus, parece que ele vai ficando cada vez mais irresponsável no traço. O que eu quero dizer com isso? O traço não tem uma regularidade, inclusive tem altos e baixos, mas não parece que o alto e baixo seja por uma dificuldade no processo de produção, no processo de criação da arte do Todd McFarlane, como a gente vê em alguns casos em que os artistas estão apertados no prazo. O que dá a entender aqui é que o Todd McFarlane, ele muito jovem ainda, ele tinha um certo desleixo que dava muitas vezes para essas histórias uma característica, vamos dizer assim, até mesmo selvagem. Ele não tinha comprometimento com o traço, muitas vezes. Você percebe isso ao longo da leitura. Você pega uma edição, né, desse volume, ele está desenhando o Homem-Aranha de um jeito, o traço dos personagens de uma determinada maneira, e no outro ele muda completamente o traço sem o menor pudor. Isso dá a impressão pra gente que parece de fato um adolescente que está desenhando, sem nenhum tipo de comprometimento, né? E esse, vamos dizer assim, esse desleixo acaba dando um ar pro quadrinho, uma sensação de que de fato é um adolescente desenhando. E isso reforça a minha tese de que os adolescentes ali na época, as crianças e adolescentes, rapidamente se identificaram com esse trabalho. Porque o trabalho ele tem algo, como posso dizer assim, ele tem algo de irresponsável na arte. Olha só, você vai vendo como que ele muda o traço. Completamente, sem nenhum problema. Fazendo essas poses super doidas, mas que ao mesmo tempo, cara, dão um dinamismo para a página sensacional. Olha só. Ele muda o traço dos quadros, ora ele faz os quadros de forma bem retilínea, bonitinha, assim. Tem hora que ele inventa coisas completamente diferentes, ele muda as proporções de uma maneira totalmente irresponsável, como eu disse. E tem alguns elementos que eu acho muito interessantes, que é o fato de que ele sempre, ou quase sempre, percebe como ele muda aqui o traço? Ó? Olha como é que é diferente o traço. Uma das coisas que ele faz, por exemplo, né, com essa arte mais revoltada, essa arte mais doida assim, é que muitas vezes ele cria essas expressões cartunescas, e eu acho que essas expressões cartunescas, que às vezes lembram até mesmo o traço Disney, em alguns momentos, eu acho que isso acabou sendo um elemento também de conexão com jovens leitores. As pessoas que estavam acostumadas a ler quadrinhos da Disney, acostumados com os desenhos, com esse estilo cartunesco, quando veem esses quadros cheios de ação, olha só, isso aqui é Disney total, cara. Né? E ao mesmo tempo, o personagem com essa figura esguia, veloz, cheio de poses doidas, isso atrai muito a gente. Com um texto rápido, como eu estava dizendo, olha os balões de pensamento, você vê muitos balões de pensamento o tempo todo. Ó. E esses balões vão explicando a história para você, e o diálogo, apesar de ser um tanto quanto repetitivo, às vezes até mesmo redundante com a imagem, ele acaba fazendo com que você consiga ler essas histórias independentemente do ponto que você abra esse volume, tá? Eu estou repetindo isso para você, para que você entenda que mesmo que você nunca tenha lido uma história do Homem-Aranha, com certeza você vai ler isso aqui com muita tranquilidade. Você não precisa ler nada antes, você não precisa ler nada depois. Inclusive, algumas histórias aqui, elas não têm uma finalização. Como assim, Charles? Era na época... Era comum você ter uma narrativa que começava numa revista, por exemplo, Amazing Spider-Man, e ela concluía em outra revista. E muitas vezes a conclusão de determinadas situações que são iniciadas aqui vão acontecer em outra revista. Não quer dizer que as histórias aqui estejam incompletas. Significa que alguma ponta que foi aberta aqui, muitas vezes em uma dessas histórias, ela não teve conclusão aqui. Isso não vai interferir em absolutamente nada na tua compreensão. Você vai entender perfeitamente bem a história. Olha só, olha a cara do Venom. É bem cartunesco, cara, é bem desenho animado mesmo, né? E ao mesmo tempo é agressivo, é violento e cheio de imagens. E tem lá uma dose de sensualidade também, né? Sempre com a Gata Negra, Mary Jane sempre vestida de uma forma sensual, sempre muito bonita. Então eu creio que tudo isso acabava atraindo demais esses elementos combinados, né? O estilo cartunesco, a ação, uma narrativa mais explicada, sem grandes aprofundamentos, tudo isso fazia com que leitores jovens se deliciassem com isso aqui. Tem vários elementos aqui que vão atrair demais
leitores mais jovens. Então, lendo e pensando sobre esses detalhes, ficou claro para mim que essa mistura entre essa dupla de roteiro mais explicativo e ao mesmo tempo ágil, David Michelini, com essa arte malucona do Todd McFarlane, realmente marca uma geração, né? E realmente faz... Olha só, Mary Jane sempre muito sensual, sempre muito bonita, mas é uma coisa soft ao mesmo tempo, entende? A coisa não vai assim para uma coisa pesada, ideal para adolescentes, né? Para chamar a atenção de adolescentes com seus hormônios enlouquecidos, né? É isso, galera. Então tá aí o ônibus do espetacular Homem-Aranha. Não há como negar, enquanto li esse trabalho, uma profunda nostalgia me carregou lá pro final dos anos 80 e início dos anos 90, e eu me lembrei daquele garotinho de 10 anos de idade que ainda não lia quadrinhos do Homem-Aranha, mas tentava emular o traço de Todd McFarlane. Marcou uma geração e com certeza você que ainda não leu essa fase vai se divertir muito. Altamente recomendado para pessoas que estão iniciando no universo desse personagem, porque vão entender com profundidade porque todo mundo que lê quadrinhos do Homem-Aranha acaba curtindo demais esse personagem querido. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui do BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!